Bom, gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre entropia, tá bom? Entropia, tá? Bom, para a gente entender um pouco do que vem a ser entropia, vamos pensar aqui em algumas transformações, tá? Por exemplo, se a gente pega um cubo de gelo, né, e submete ele à pressão ambiente acima de 0 graus Celsius, esse cubo de gelo ele se funde, tá? Ele passa do estado sólido para o líquido, tá? Então, isso acontece de maneira que a gente diz espontânea, tá? É uma transformação natural que ocorre espontaneamente, tá bom? Se a temperatura, vamos pensar aqui que agora a gente pegue um pouco de água líquida, né, e coloca ela abaixo de 0 graus Celsius. Abaixo de 0 graus Celsius, na pressão ambiente, essa água líquida, naturalmente, né, ela se transforma na água sólida, né, passa para o estado sólido. Então, existem essas transformações que são as transformações naturais, né, que a gente viu aqui que depende da temperatura. Essas transformações naturais a gente vai chamar ela de transformações, de transformações espontâneas, tá bom? Então, seria de interesse que existisse alguma propriedade, né, uma propriedade quantitativa que indicasse o sentido da transformação espontânea, tá ok? Que com isso a gente vai prever se a transformação ocorre na direção que a gente propõe, tá? Será que o cubo de gelo ele vai se fundir, né? Então, qual é essa propriedade? Essa propriedade aí é a entropia, que a gente simboliza pela letra S, tá ok? Bom, antes da gente entrar na definição matemática da entropia, a gente vai ter que ver um pouco sobre transformações cíclicas, tá? E para a gente estudar uma transformação cíclica, a gente vai utilizar um ciclo padrão que é chamado de ciclo de Carnot, tá? Ele foi idealizado pelo engenheiro francês Sadi Carnot em 1824 para compreender transformações de energia térmica, né, calor, em energia mecânica. Ok, gente? Então, olha, do que consiste esse ciclo de Carnot? Ele consiste, primeiro, de uma expansão isotérmica reversível, ok? Depois, uma expansão adiabática reversível. 3, uma compreensão, tá? Estou abreviando aqui, viu, gente? Compressão isotérmica reversível. E 4, compressão adiabática reversível, ok? Bom, gente, assim, a gente tem que passar por essas etapas para a gente entender melhor o conceito de entropia, tá? No começo pode parecer um pouco maçante ver esse ciclo de Carnot antes de ver entropia direta, mas se a gente não passar por ele, fica difícil a compreensão, tá bom? Então, a gente tem que realmente estudar esse ciclo, tá? Então, vou fazer aqui um gráfico, um gráfico do tipo pressão
volume, tá? Então, ó, a gente vai assumir aqui que a quantidade de matéria, né, a massa do sistema está fixa, né? Então, com isso, olha, só com a pressão e o volume a gente consegue definir o estado do sistema, né? Então, eu vou fazer uma isoterma aqui, ó. Nossa, gente, perdoa aí meu gráfico, tá, gente? Que eu tô tentando aprender a lidar com essa mesa digitalizadora aqui, e não é muito simples não, acho que demora um tempo até ficar perfeito, né? Então, ó, isso aqui são duas isotermas, tá? Isoterma, ok. Aqui vai ter uma adiabática, tá bom? Tá? E lembre que aqui é tudo reversível, então o sistema está em equilíbrio a cada ponto, em cada ponto da curva, tá? A modificação do estado do sistema é uma modificação infinitesimal, tá bom? Então o sistema ele se afasta do equilíbrio apenas infinitesimalmente, tá? Então é como se ele estivesse no equilíbrio o tempo todo. Essa é a ideia de transformação reversível, ok? Vamos colocar aqui, olha, um ponto A aqui, certo? Ponto A aqui, um ponto B, um ponto C e um ponto D, ok? Então, vamos assumir aqui que a expansão, a primeira expansão aqui, ó, essa é a transformação de A para B, tá? Olha, observe que é uma expansão. Aqui eu tenho volume 1, ó. Volume 2, tá? Só que eu não vou colocar essa notação não, que pode ficar meio confuso, tá? Mas lembre-se disso, né? Que o volume aqui para o estado B é maior que o volume no estado 1, ok? Porque é uma expansão. Depois acontece uma expansão adiabática reversível também, ó. Então, o volume no estado C é maior que o volume no estado B. Depois a compressão isotérmica, né, de C para D. E finalmente de D para A. Tá certo? Essas curvas aqui são as adiabáticas, né? Adiabáticas, né? Lembrando que o que é uma transformação adiabática é aquela transformação onde não ocorre troca de energia na forma de calor do sistema com as vizinhanças. Ok? Deixa eu tirar esse S daqui, né? Eu escrevi tudo errado. Calma aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Opa! Aí, gente, ó, adiabática, ok? Bom, assim, quando a gente vê um ciclo desse tipo aqui, talvez não fique claro como que são essas transformações. Então eu vou fazer uma série de desenhos explicando cada transformação dessa, ainda mais que a transformação isotérmica, reversível, né? Então o que é a transformação reversível? A gente já viu em outros vídeos, né? É aquele negócio de tirar uma pequena esfera com uma massa pequena, né? De um recipiente e permitir que o sistema se expanda, né? A gente já viu isso nos outros vídeos. Só que eu vou relembrar um pouco aqui para ficar claro no ciclo de Carnot, beleza? Bom, deixa eu
Vamos abaixar aqui um pouco, tá? Então vamos para a primeira etapa, né? Primeira etapa. O que é a primeira etapa? Expansão isotérmica reversível. Então a gente vai imaginar o seguinte, olha. Aqui um reservatório térmico, tá? Na verdade, uma fonte térmica. Aqui vamos pensar no nosso sistema, ok? É um cilindro, tá, gente? É um cilindro. Nesse momento aqui, olha, ele tem paredes diatérmicas, então ele permite que o sistema ele troque energia na forma de calor com as vizinhanças, ok? Vamos pensar aqui, ó, que eu tenho aqui um recipiente que tem uma determinada massa, então ele exerce devido à gravidade aqui, né? Existe um peso referente a esse recipiente que se equilibra aqui com a pressão do gás, tá bom? Então, ó, só que agora eu vou colocar algumas esferas aqui. É claro que aqui na transformação isotérmica reversível, essas esferas aqui tem que ter uma massa tendendo a zero, né? Ok? Vou colocar aqui o banho, né? Banho térmico. E vamos pensar aqui que isso aqui tem uma temperatura que eu vou chamar TQ para simbolizar quente, ok? O que vai acontecer? Ó? Eu vou tirar uma esferinha e vou permitir que o sistema entre em equilíbrio mecânico, tá? Aí o que vai acontecer? O sistema vai expandir um pouquinho, tá bom? Aí eu vou tirar outra esferinha, vou permitir que o sistema entre em equilíbrio, tá? Então, vou retirar várias esferas, mas sempre permitindo que o sistema alcance o equilíbrio, tá? Seria mais ou menos uma aproximação tendendo à reversibilidade, né? Isso aí vai ser reversível se essa massa dessa pequena esfera tender ao infinito, a zero, tá bom? Ó, aí eu fiz esse processo de tirar as esferas. O que acontece com o cilindro? Ele se expandiu um pouco, viu, gente? Ó. Então o volume aqui é um pouco maior que o volume aqui, ó. Como essa fronteira aqui é diatérmica, a temperatura aqui, vamos pensar que é um gás que tem aqui dentro, tá bom, gente? Ele tem a mesma temperatura aqui do reservatório térmico, tá? Que é TQ. Ele vai ter uma pressão A, tá? Eu vou simbolizar por A. Devido aqui, ó, ser referente ao ponto A, tá bom? Então tem a pressão A e o volume de A. Volume com o subscrito A. Então eu tirei aqui as partículas, as pequenas esferas, né? Então eu tenho um recipiente aqui, ó. Mas eu não tirei todas, viu, gente? Eu vou manter um pouco aqui ainda. Vamos supor que eu tirei metade. O que acontece então no final? Como o gás está em contato térmico aqui com o reservatório, ele ainda tem a temperatura TQ. Tá? Mas agora ele tem a pressão do ponto B e o volume do ponto B. Tá? Voltando aqui, ó. Então eu fiz esse trajeto aqui, ó, de A para B. Agora eu estou aqui, ó. Tá bom? E pode olhar que é isotérmico, ó. O sistema sempre está com uma temperatura constante. Legal? Nos estados de equilíbrio.
Vou só fazer uma pequena notação aqui, ó. Aqui tenho paredes diatérmicas. Aqui mesma coisa, paredes diatérmicas. E o banho aqui pode ser chamado de fonte térmica, porque ele cede energia na forma de calor para o sistema, tá? E a gente vai imaginar aqui, ó, que mesmo que ele ceda energia para o sistema, a temperatura aqui do banho ela não decai, entendeu? Ele tem um sistema aí que controla a temperatura, que a temperatura do banho é sempre a mesma, por isso que é chamado fonte térmica, né? Então o que aconteceu aqui, ó? O sistema se expandiu, tá? Se o sistema se expande, ele perdeu energia realizando trabalho, ok? E à medida que ele perde energia, a tendência aqui do gás seria se esfriar, né? Porque ele perdeu energia realizando trabalho de expansão. Mas como ele está em contato térmico, ele ganha energia na forma de calor do reservatório, tá bom? Então, perde energia pela expansão e ganha energia do reservatório. Ok? E como consequência, a energia interna do sistema varia, tá bom? Agora a gente vai para a segunda etapa. Será que eu consigo colocar ela aqui? Vou até mudar a cor aqui da canetinha. Tá? A segunda etapa é uma expansão adiabática reversível. O que a gente vai pensar aqui agora? Ó? Vamos pensar que a gente pegue esse cilindro aqui, ó, e envolva ele com um material isolante que não permita troca de energia na forma de calor com as vizinhanças, né? Então o sistema vai se tornar adiabático, ok? Então eu peguei aquele sistema desse banho aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei o sistema lá. Nossa, gente, meus desenhos tá muito zoado, né? Mas não se preocupa não. Peguei o sistema, tá? O que acontece aqui, ó? Eu tenho aquele recipiente aqui com as pequenas esferas aqui, ok? Tem o gás aqui dentro, tá? Lembrando aqui, ó, que a temperatura do gás é TQ, né? Eu tenho a pressão B e o volume B, né? Tá, lembrando que a gente está nesse ponto aqui, ó. Agora a gente vai fazer essa transformação de B para C, a transformação adiabática, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai isolar isso aqui com o material aqui, ó, que deixa o sistema aqui isolado, tá bom? Termicamente. Aí da mesma forma, ó, eu vou tirar uma pequena esfera com uma massa bem pequena, né? Vou permitir que o sistema alcance o equilíbrio. Vou tirar outra esfera e vou permitir que o sistema alcance o equilíbrio. Vou tirar outra esfera e vou permitir que o sistema alcance o equilíbrio. O que vai acontecer? À medida que eu for tirando as esferas, o sistema vai se expandir, né? Bom, se o sistema se expande e ele está isolado das vizinhanças, é claro que a temperatura vai ter que cair, né? Porque ele está realizando trabalho de expansão,
né? Então ele vai realizar esse trabalho de expansão às custas da energia do gás do sistema aqui, ó. Então vamos supor que eu tirei todas aqui, ó, as esferinhas, tá bom? Se o gás se expande, eu disse que a temperatura diminui, né? Então eu vou um TF aqui de temperatura fria, tá? E vai ter a pressão do ponto C e o volume do ponto C, tá? O que acontece? Então, a temperatura caiu e a energia interna diminuiu, ok? Bom, vamos para outra transformação. Observe que a temperatura aqui do gás é mais fria, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse sistema, vou tirar esse isolamento, tá? É claro que isso aqui é uma transformação que está acontecendo na nossa cabeça, né? Claro que não dá para você fazer o experimento, tirar o isolamento e evitar com que a temperatura do sistema varie, né? Mas vamos pensar que isso fosse possível, tá bom? Então eu vou tirar aqui o isolamento e vou colocar agora esse sistema aqui, o último, num banho desse tipo aqui, ó. Tá bom? Só que a temperatura desse novo banho, ela vai ser a temperatura fria, essa temperatura menor aqui, ó, ok? Então vou criar mais uma página aqui. Legal. Então vamos lá. Opa. Vou pegar aqui azul de novo. Então agora eu tenho um banho, né, com a temperatura TF. Ok. Eu tenho o sistema com um volume aí grande, né? O meu recipiente aqui tá sem nenhuma partícula. Então tem TF, PC e VC. Ok? Aí eu vou fazer o processo de comprimir agora, né? Que é a compressão isotérmica reversível. Então eu vou colocar as esferinhas aqui de novo, ó. Coloco uma esferinha e permito que o sistema alcance o equilíbrio. Coloco outra e permito que o sistema alcance o equilíbrio, né? Bom? Ao fazer todo esse procedimento aí, o que acontece? Eu estou comprimindo o sistema, né? A tendência aqui seria aquecer o gás, né? Mas como ele está em contato térmico aqui com o reservatório, com a fonte térmica, se a temperatura aqui aumentar um pouquinho, ela cede para o banho e o banho aqui nunca muda a temperatura dele, né? Lembra lá do primeiro caso? A temperatura do banho não aquece, mesmo que ele receba energia, né? Ele tem um mecanismo aqui de absorver energia e manter a temperatura constante. Então, mesmo que aqui aqueça, ele vai perder a energia para as vizinhanças, mantendo sempre a temperatura aqui constante. Por isso que é isotérmico, tá? Bom, vamos supor que comprimiu um pouco mais agora, né, que eu já coloquei aqui parte das esferinhas. Estou voltando lá para o ponto A. Na verdade, o ponto final é o ponto A, tá bom? Aqui eu estou indo de C para D, tá certo? Aqui, ó, de C para D. Bom, vamos voltar aqui. Estou comprimindo. O que acontece com a temperatura do gás? É a mesma do reservatório, né, da fonte térmica, é TF. Então aqui o volume é VD
e, aliás, vamos colocar a pressão primeiro, né? PD, VD. Ok? Aqui, ó, de C para D. Bom, feito isso, o que aconteceu? A tendência do gás seria esquentar, mas ele perde a energia que ele ganhou pela compressão, tá? Foi comprimido, ele perde energia para o reservatório, então ele ganhou energia porque trabalho foi feito sobre ele e perdeu energia na forma de calor para as vizinhanças. Legal? Bom, agora a gente vai fazer a compressão adiabática, né? A gente vai supor que a gente vai colocar um isolamento aqui no cilindro novamente. Certinho? Vamos colocar esse isolamento no cilindro. Nossa, agora ficou ruim, né? Esse cilindro aqui não ficou legal não. Tá. Vamos colocar o isolamento aqui. Vamos colocar aqui o êmbolo aqui, o recipiente, né? Já tem um pouco de partículas aqui. Ele tem a TF, temperatura da fonte fria, tem a pressão do ponto D, volume D, e a gente vai colocar aqui as partículas, ó. Novamente o restante da partícula até atingir a quantidade de partícula que ele tinha inicialmente, tá bom? Bom, feito isso, como o trabalho está sendo realizado sobre o sistema, agora ele aquece, né? Ele aquece, ele não tem para onde escoar essa energia que ele ganha devido à compressão. O que acontece? Ele aquece. Ele tem a mesma quantidade de esferinhas aqui, né, iniciais, tá bom? Ele tem a temperatura inicial, que é a temperatura da fonte quente, né? Vamos chamar assim, né? Vai ter a pressão A e vai ter o volume A. Tá legal? Então agora, ó, a gente fez essa transformação de D para A, reversível e adiabática. Então, a gente fez as etapas aí do ciclo de Carnot, tá? Bom, vou fazer novamente aqui o gráfico, olha. Tinha as isotermas, né? Ok? Aqui, essa isoterma aqui ficava na temperatura da fonte quente, essa na temperatura da fonte fria, e vamos assumir, né, que essas partículas que eu fui adicionando aqui, ó, essas pequenas esferas com massas aí, elas tem uma massa infinitesimal, tá bom? Ou seja, tende a zero, tá? Aí eu vou ter o ciclo de Carnot, o ciclo de P em função de V. Lembra lá que no processo de expansão a fonte térmica cedia energia aqui para o sistema, porque o sistema expandia, lembra disso? Tá, então olha,
energia na forma de calor, vamos colocar assim, ó, uma setinha assim, né? Vamos pôr aqui, ó, da fonte quente, ela entra no sistema, ó, por isso é maior que zero, então o sistema ele ganha energia na forma de calor da fonte quente e o sistema, olha, na etapa final, ele perde energia para a fonte fria. Portanto, essa energia na forma de calor, perde energia na forma de calor, ela tem que ser menor que zero. Tá legal? Bom, esse primeiro vídeo eu vou acabar aqui. Depois eu vou fazer a continuação dele, tá certo? Mas isso aí que a gente viu aqui agora, espero que tenha clareado aí um pouco. A gente vai partir disso aí para a gente chegar em resultados mais elaborados. Tá legal? Então tá bom. Até o próximo vídeo.